Parte 1. Há verdades na existência humana que permanecem imutáveis através dos séculos, independentemente dos avanços tecnológicos ou das revoluções sociais que testemunhamos. Uma dessas verdades, prezado leitor, é que a traição raramente se apresenta com a sutileza que seus perpetradores imaginam possuir. Ela chega com o estrondo silencioso de uma porta batendo ao vento numa casa que se acreditava segura, com o peso de olhares que não mais se encontram e com a frieza de mãos que outrora entrelaçavam-se com ternura. Meu nome é Helena Vasconcelos, tenho 32 anos, e na noite de 15 de março do corrente ano, encontrei-me diante de uma cena que poderia ter sido extraída das páginas de um romance sensacionalista, não fosse o fato de que eu era a protagonista involuntária daquele espetáculo de degradação moral. A festa anual da Quantum Solutions, a empresa de tecnologia financeira onde meu marido, Eduardo Mendes, ocupava a posição de diretor executivo, realizava-se no salão panorâmico do Hotel Belvedere, um estabelecimento de reconhecida elegância situado nos Jardins, em São Paulo. O ambiente resplandecia com aquela opulência discreta que caracteriza os eventos corporativos de alto escalão. Lustres de cristal projetavam uma luz dourada sobre as mesas adornadas com arranjos florais que certamente custaram mais do que o salário mensal de muitos brasileiros. Garçons circulavam com bandejas de prata transportando taças de champanhe francês e os 40 convidados presentes, executivos, investidores e suas respectivas acompanhantes, conversavam animadamente sobre aquisições, fusões e os intermináveis desafios do mercado financeiro internacional. Eu vestia um vestido de seda azul marinho que Eduardo havia insistido para que eu comprasse na semana anterior, argumentando que precisava causar boa impressão nos investidores espanhóis. A ironia dessa sugestão não me escaparia mais tarde. O vestido era, de fato, elegante, com um decote discreto e um corte que acentuava minha silhueta sem vulgaridade. Meus cabelos castanhos estavam presos num coque baixo, e eu usava as pérolas que haviam pertencido à minha avó, uma mulher que sempre me ensinou que a verdadeira elegância residia na contenção e na dignidade. Eduardo circulava pelo salão com aquela desenvoltura que sempre caracterizara sua personalidade pública. Sorriso largo, aperto de mão firme, gargalhadas estrategicamente distribuídas nos momentos apropriados. Aos 35 anos, meu marido ainda mantinha a aparência atlética que o tornara atraente quando nos conhecemos na universidade, 12 anos atrás. Seus olhos escuros tinham aquele brilho que algumas pessoas interpretavam como inteligência perspicaz, mas que eu aprendera a reconhecer como algo mais próximo da astúcia predatória. Nosso casamento, celebrado há 8 anos numa cerimônia que minha mãe insistiu em tornar excessivamente pomposa, havia sido construído sobre fundações que, eu percebera gradualmente, eram mais frágeis do que eu imaginara em minha juventude romântica. Eduardo provinha de uma família de classe média que aspirava à ascensão social, com aquela determinação quase desesperada que às vezes obscurece considerações éticas. Minha família, por outro lado, possuía recursos financeiros consideráveis, resultado de investimentos bem-sucedidos que meu pai, um engenheiro de visão empreendedora, havia realizado nas décadas anteriores. Não me considero uma pessoa ingênua, mas devo admitir que por longos anos escolhi interpretar os sinais de descontentamento de Eduardo como manifestações normais das pressões profissionais a que estava submetido. As chegadas tardias em casa, as viagens de negócios cada vez mais frequentes, o interesse decrescente em nossa intimidade conjugal, tudo isso eu atribuía ao estresse de sua posição na empresa. Afinal, pensava eu, não era esse o preço que muitos casais modernos pagavam pela ambição profissional? A primeira rachadura nessa narrativa que eu construíra para manter minha paz de espírito surgiu há aproximadamente 6 meses, quando encontrei, por acaso, pois não sou dada a investigações sorrateiras, uma troca de mensagens no laptop de Eduardo que ele deixara aberto sobre a mesa da sala de jantar. As mensagens eram endereçadas a uma certa M e continham expressões de afeto que há muito tempo não ouvira dirigidas a mim. Confrontei-o naquela mesma noite. E Eduardo, com aquela capacidade de improvisação que os mentirosos experientes desenvolvem, explicou tratar-se de uma colega de trabalho que passava por dificuldades matrimoniais e a quem ele apenas oferecia apoio amigável. Acreditei nele porque quis acreditar, porque a alternativa era admitir que meu casamento era uma ficção, e porque, confesso com alguma vergonha retrospectiva, temia a solidão e o julgamento social que uma separação inevitavelmente acarretaria. Mas a verdade, como tantas vezes acontece, possui uma qualidade insistente que eventualmente se recusa a permanecer oculta. 2 semanas antes da festa da empresa, meu irmão mais novo, Gabriel, apareceu inesperadamente em minha casa.
Gabriel tinha 27 anos e trabalhava na indústria de eventos, inicialmente como barman e mais recentemente como gerente de serviços de catering. Ele sempre fora o rebelde da família, recusando-se a seguir a carreira corporativa que meus pais haviam planejado para ele, preferindo trabalhar com as mãos e desenvolver uma expertise peculiar em mixologia e gestão de eventos. "Helena", ele disse naquela tarde, sentando-se em minha cozinha com aquela expressão grave que raramente adornava seu rosto habitualmente descontraído. "Preciso te contar algo, e você não vai gostar." Preparei café, como se esse ritual doméstico pudesse de alguma forma amortecer o impacto do que estava por vir. Gabriel explicou que sua empresa havia sido contratada para fornecer o serviço de catering da festa da Quantum Solutions, e que, ao revisar os detalhes do evento com sua equipe, ele havia ouvido uma conversa entre Eduardo e uma mulher no escritório da empresa, durante uma reunião de planejamento. "Eles estavam discutindo uma viagem à Espanha", Gabriel disse, olhando fixamente para a xícara de café em suas mãos, como se as respostas para o universo pudessem ser encontradas nos padrões da espuma. Eduardo dizia algo sobre transferências bancárias, sobre usar as contas conjuntas, sobre finalmente ficar livre. Meu primeiro impulso foi defender meu marido, argumentar que Gabriel certamente havia mal interpretado uma conversa de negócios. Mas meu irmão, conhecendo-me bem demais para aceitar evasivas, continuou com detalhes que tornavam impossível qualquer interpretação benevolente. Menções a passagens aéreas compradas para o dia seguinte à festa, referências a um apartamento em Marbella e, mais devastador, comentários depreciativos sobre mim, descrições de como eu era convenientemente distraída e facilmente manipulável. A mulher com quem Eduardo conversava era Mariana Cortes, a nova diretora de marketing da empresa. Uma mulher de 28 anos cuja ascensão meteórica na Quantum Solutions havia sido objeto de comentários na comunidade empresarial. Eu a conhecera superficialmente em eventos anteriores. Ela possuía aquela beleza predatória que combinava traços delicados com uma ambição palpável, o tipo de mulher que minha avó teria descrito, com desaprovação aristocrática, como excessivamente determinada a chamar atenção. Gabriel propôs um plano que, inicialmente, me pareceu derivado de algum thriller cinematográfico implausível. "Vou trabalhar na festa como garçom", ele disse. "Posso observá-los de perto, e se eles tentarem algo, estarei lá para intervir." Concordei. Não porque acreditasse que algo dramático aconteceria, mas porque a presença de Gabriel me ofereceria alguma medida de conforto numa noite que eu já antecipava seria desconfortável. Durante as 2 semanas seguintes, Gabriel e eu desenvolvemos algo que não era exatamente um plano, mas uma vigilância cautelosa. Ele me instruiu sobre sinais de alerta, sobre como observar comportamentos suspeitos, sobre a importância de manter a compostura independentemente das circunstâncias. Investiguei discretamente nossas finanças conjuntas e descobri movimentações que me haviam passado despercebidas. Transferências regulares para uma conta que eu desconhecia, saques em valores consideráveis justificados como despesas operacionais da empresa. Consultei um advogado especializado em direito de família que me aconselhou a documentar tudo meticulosamente e a considerar seriamente a possibilidade de separação de bens. Mas foi apenas na noite da festa, quando tudo se desenrolou com uma clareza quase cinematográfica, que compreendi a extensão completa da traição que Eduardo havia planejado. Cheguei ao Hotel Belvedere às 19 horas, conforme Eduardo havia solicitado. Ele já estava lá, envolvido em conversas animadas com um grupo de investidores espanhóis. Homens de meia idade com ternos impecáveis e expressões de quem estava acostumado a calcular riscos e retornos com precisão matemática. Mariana estava ao lado de Eduardo, vestindo um vestido vermelho que beirava o vulgar sem explicitamente cruzar essa linha, seu riso ecoando pelo salão com uma frequência que sugeria nervosismo disfarçado de sociabilidade. Eduardo me cumprimentou com um beijo no rosto que não alcançou os lábios, um gesto que poderia parecer apropriado num contexto profissional, mas que, conhecendo-o intimamente, reconheci como frieza deliberada. "Helena, você está encantadora", ele disse, as palavras corretas emergindo de sua boca sem nenhuma convicção emocional subjacente. Circulei pelo salão, cumprimentando pessoas que conhecia superficialmente, participando de conversas sobre tópicos que não me interessavam particularmente, tendências do mercado imobiliário, as últimas aquisições de startups de tecnologia, os desafios regulatórios do setor financeiro. Minha atenção, porém, estava dividida entre essas interações sociais obrigatórias e a observação discreta de Eduardo e Mariana. Eles mantinham uma distância física apropriada na presença de outros, mas havia uma sincronia em seus movimentos,
Uma consciência mútua que transcendia a mera cordialidade profissional. Quando Mariana ajustava um colar, Eduardo discretamente olhava. Quando ele ria de alguma piada de um investidor, ela sorria em resposta mesmo estando a metros de distância. Eram os pequenos sinais que delatam intimidade. A linguagem silenciosa de dois corpos que se conhecem além das convenções sociais. Gabriel circulava pelo salão com sua equipe de garçons, irrepreensível em sua postura profissional. Ocasionalmente nossos olhares se encontravam, e eu via neles uma mistura de preocupação fraternal e determinação protetora. Ele carregava bandejas com taças de champanhe, oferecendo-as aos convidados com aquela eficiência discreta que caracteriza bons profissionais de serviço, praticamente invisível para aqueles que consideram garçons meros elementos funcionais do cenário. O jantar foi servido às 20 horas. Um menu elaborado que combinava influências da culinária contemporânea brasileira com toques mediterrâneos, acompanhado de vinhos cuidadosamente selecionados. Sentei-me à mesa principal ao lado de Eduardo, que à minha esquerda conversava animadamente com Dom Javier Mendoza, o principal investidor espanhol, sobre oportunidades de expansão no mercado europeu. À minha direita estava a esposa de um dos diretores, uma mulher agradável, mas insípida, que falava interminavelmente sobre a dificuldade de encontrar bons profissionais para a decoração de interiores. Foi durante a sobremesa, uma construção delicada de chocolate e frutas vermelhas que provavelmente requeria horas de trabalho de algum chefe talentoso, que percebi a tensão crescente em Eduardo. Ele verificava seu relógio com frequência aumentada, trocava olhares significativos com Mariana, que estava sentada 2 mesas à frente, e demonstrava aquela inquietação que pessoas desenvolvem quando estão prestes a executar um plano há muito ensaiado. Às 22h30, quando os garçons começaram a servir digestivos e café, Eduardo levantou-se e solicitou a atenção dos presentes para um brinde. Isso não era incomum. Executivos frequentemente aproveitavam tais ocasiões para discursos motivacionais ou anúncios corporativos. Os convidados gradualmente silenciaram suas conversas e voltaram a atenção para ele. Amigos, colegas, parceiros. Eduardo começou com aquela voz de orador experiente que projetava confiança e autoridade. Quero agradecer a presença de todos nesta noite especial. A Quantum Solutions atingiu marcos extraordinários neste ano, superando projeções e consolidando nossa posição como líder em inovação financeira no mercado latino-americano. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Eduardo continuou com estatísticas impressionantes. Números que demonstravam crescimento exponencial, menções a prêmios recebidos e reconhecimentos internacionais. Enquanto ele falava, Gabriel aproximou-se discretamente de nossa mesa, carregando uma bandeja com taças de champanhe. E nada disso seria possível. Eduardo prosseguiu, sua voz adquirindo uma qualidade ligeiramente diferente, um tom que reconheci como aquele que ele usava quando estava prestes a dizer algo que considerava particularmente inteligente, sem o apoio daqueles que acreditaram em nossa visão desde o princípio. Ele pegou uma taça da bandeja que Gabriel oferecia e fez um gesto para que Mariana também tomasse uma. Outros executivos seguiram o exemplo. Gabriel aproximou-se de mim, oferecendo-me uma taça, e naquele momento nossos olhos se encontraram. Havia algo em sua expressão, uma intensidade, um alerta silencioso, que fez meu coração acelerar. Helena, Eduardo disse, virando-se para mim com um sorriso que não alcançava seus olhos. Minha querida esposa que tem sido tão compreensiva durante todos esses anos de dedicação ao trabalho. Peguei a taça que Gabriel me oferecia, notando que seus dedos roçaram levemente os meus num contato que durou uma fração de segundo a mais do que seria normal. Olhei para a taça, o líquido dourado efervescente refletindo as luzes do lustre acima, e uma sensação de presságio percorreu minha espinha. Hoje, Eduardo continuou, quero fazer um brinde especial. Às novas oportunidades, aos novos começos, e... Ele fez uma pausa dramática, olhando significativamente para Mariana, que sorria com aquela expressão de cumplicidade que não poderia ser mais óbvia. A coragem de buscar a verdadeira felicidade. Foi então que ouvi, muito suavemente, quase imperceptível sob o som das conversas e da música ambiente que tocava discretamente ao fundo, Eduardo murmurar para Mariana, que estava agora ao seu lado. Ela vai dormir tranquila. Amanhã estaremos na Espanha com o dinheiro dela. Mariana riu, um som baixo mas triunfante, e ergueu sua taça em direção a Eduardo. A nossa felicidade, ela disse, alto o suficiente para que outros ouvissem, mas com uma ênfase particular nas palavras que sugeriam um significado mais profundo. Todos os executivos estavam olhando agora, esperando que eu fizesse meu papel naquele teatro social,
que erguesse minha taça e brindasse a felicidade do meu marido. O salão parecia ter ficado simultaneamente mais silencioso e mais barulhento, como se eu pudesse ouvir tanto o zunido das conversas quanto o som do meu próprio sangue pulsando em meus ouvidos. Naquele momento, compreendi completamente. As peças do quebra-cabeça que Gabriel e eu havíamos tentado montar nas últimas semanas subitamente se encaixaram com clareza cristalina. Eduardo havia drogado minha bebida. Ele planejava que eu adormecesse tranquilamente durante a festa, enquanto ele e Mariana executavam transferências financeiras das nossas contas conjuntas, e então partiriam para a Espanha no dia seguinte com o dinheiro da minha família, deixando-me desacordada e financeiramente devastada. A audácia do plano era simultaneamente impressionante e revoltante. Fazer isso publicamente, na frente de 40 testemunhas, confiando que todos interpretariam meu eventual desmaio como resultado de exaustão ou excesso de álcool, era uma estratégia que dependia tanto de sua posição de poder, quanto do sexismo subjacente que ainda permeia muitos ambientes corporativos, onde mulheres são facilmente descartadas como emocionais ou frágeis. Mas o que Eduardo não sabia, o que ele não poderia ter previsto em seus cálculos meticulosos, era que Gabriel estava lá. Que meu irmão, com sua expertise em serviço de eventos e sua lealdade familiar inabalável, havia identificado exatamente qual taça estava destinada a mim e havia, nos 10 minutos anteriores ao brinde, discretamente trocado minha bebida drogada pela dele. Olhei para a taça em minha mão, sabendo que estava segura. Olhei para Eduardo, que me observava com aquela expressão expectante, aguardando que eu bebesse o líquido que ele acreditava conter a substância que me tornaria impotente. Olhei para Mariana, cujo sorriso vitorioso já antecipava o sucesso de seu plano sórdido. E olhei para os 40 executivos e acompanhantes presentes, pessoas que representavam o mundo corporativo que Eduardo tanto valorizava, testemunhas involuntárias de um drama que ainda não compreendiam completamente. E então, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma, uma serenidade que provinha não da resignação, mas da certeza absoluta de que a justiça estava prestes a se manifestar, ergui minha taça. Sorri com aquela graça que minha avó sempre insistia ser a marca de uma verdadeira dama, e disse, minha voz clara e firme ecoando pelo salão, a sua felicidade. Bebi o champanhe completamente, sentindo o líquido fresco e inofensivo descer por minha garganta, enquanto observava Eduardo e Mariana fazerem o mesmo com suas taças. Eles não sabiam que haviam acabado de consumir a substância destinada a mim. Não sabiam que o relógio agora corria contra eles, que a meia-noite traria não a consumação de seus planos, mas sua completa derrocada. Gabriel afastou-se discretamente e eu vi em seus olhos um brilho de satisfação e preocupação misturadas. O plano estava em movimento, irreversível agora, e tudo o que restava era aguardar enquanto o tempo inexoravelmente avançava em direção àquele momento de revelação. Os convidados retomaram suas conversas, a festa prosseguiu com música e risos, e Eduardo relaxou visivelmente, claramente acreditando que havia executado perfeitamente sua traição elaborada. Ele voltou a circular pelo salão, conversando com investidores, consolidando relações que imaginava necessitariam no futuro próximo. Permaneci sentada, aparentando a compostura serena de uma esposa corporativa, cumprindo seu papel social, mas por dentro havia uma tempestade de emoções que eu precisava controlar cuidadosamente. Raiva, certamente. Uma fúria ardente direcionada ao homem que havia jurado me amar e proteger. Tristeza também, pela morte de uma ilusão, pelo fim definitivo de qualquer esperança que eu ainda pudesse ter mantido sobre nosso casamento. Mas havia também algo mais. Uma sensação de empoderamento, de agência recuperada, de justiça prestes a ser servida. Às 23h45, 15 minutos antes da meia-noite, quando o efeito da substância começaria a se manifestar plenamente em Eduardo e Mariana, ergui-me da mesa e dirigi-me ao terraço panorâmico adjacente ao salão, onde alguns convidados haviam se reunido para apreciar a vista noturna de São Paulo. A cidade estendia-se abaixo como um tapete de luzes, milhões de vidas sendo vividas em ignorância do pequeno drama que se desenrolava 30 andares acima. Gabriel juntou-se a mim momentos depois, mantendo a aparência de um garçom oferecendo canapés, mas falando em voz baixa enquanto olhávamos a paisagem urbana. "Como você está?" ele perguntou, sua preocupação fraternal transparecendo apesar de sua postura profissional. "Surpreendentemente bem", respondi. E era verdade. Havia uma clareza em minha mente que não experienciava há meses, talvez anos. Quanto tempo ainda? 10 minutos, talvez menos. A dosagem era significativa. Ele queria garantir que você ficasse completamente incapacitada.
Gabriel fez uma pausa, sua mandíbula tensionando-se com raiva contida. Helena, quando isso começar, vai ser intenso. Ele e ela vão começar a sentir tontura, desorientação. Eventualmente vão desmaiar. Na frente de todos os investidores espanhóis que ele tanto queria impressionar, murmurei. E havia uma satisfação sombria nessa constatação. Na frente de toda a elite corporativa que ele cultivou tão cuidadosamente. Voltamos ao salão principal, onde a festa alcançava seu apogeu. A música estava mais alta, as conversas mais animadas lubrificadas pelo álcool, e Eduardo e Mariana estavam juntos perto da mesa de bebidas, rindo de alguma piada privada, verificando discretamente seus telefones, provavelmente conferindo detalhes de última hora de suas passagens aéreas e transferências bancárias planejadas. Foi exatamente à meia-noite, como se o universo tivesse um senso de timing dramático, que vi Eduardo vacilar levemente, agarrando-se à mesa para manter o equilíbrio. Mariana, ao seu lado, passou a mão pela testa, sua expressão tornando-se confusa. E eu, na periferia do salão, observava tudo com aquela serenidade que vem da certeza absoluta de que, às vezes, apenas às vezes, a justiça verdadeiramente prevalece. A verdadeira história, eu percebi, estava apenas começando. Parte 2. A transformação que se operou em Eduardo, naqueles primeiros minutos após a meia-noite, possuía uma qualidade quase poética em sua ironia. O homem que havia planejado meticulosamente minha incapacitação, que havia calculado dosagens e cronogramas com a precisão de um estrategista corporativo, agora encontrava-se vítima de sua própria armadilha, e a desorientação em seu rosto era um espetáculo que eu observava com uma mistura complexa de satisfação e melancolia. Inicialmente, ele tentou disfarçar. Eduardo sempre fora hábil em manter aparências, uma habilidade cultivada através de anos navegando as hierarquias corporativas onde demonstrar fraqueza equivalia a convidar predação. Ele piscou várias vezes, como se tentasse clarear a visão, e sorriu forçadamente para Dom Javier, que naquele momento contava uma anedota sobre o mercado espanhol de investimentos. Mas havia suor começando a se formar em sua testa, um brilho não natural que as luzes do lustre tornavam visível mesmo à distância. Mariana, alguns passos à frente dele, demonstrava menos controle. Ela apoiou-se contra uma coluna decorativa, sua mão livre indo instintivamente ao estômago, num gesto que indicava náusea crescente. O vestido vermelho que ela escolhera para impressionar e provocar agora parecia excessivamente apertado, restritivo, e ela puxava o tecido no pescoço como se buscasse ar. Aproximei-me deles com deliberação calculada, cada passo medido, mantendo aquela expressão de preocupação conjugal apropriada que anos de eventos sociais haviam me ensinado a projetar. Outros convidados começavam a notar que algo estava errado, conversas diminuíam de volume, olhares curiosos dirigiam-se na direção de Eduardo. «Querido», disse eu, minha voz imbuída com exatamente a quantidade certa de inquietação. «Você está bem? Você parece um pouco pálido». Eduardo olhou para mim, e por um momento vi em seus olhos uma confusão genuína, uma incompreensão fundamental de como a situação havia se invertido tão completamente. Ele esperava me ver cambaleando, esperava ter que encenar preocupação enquanto me carregavam para fora do salão, esperava iniciar as transferências bancárias enquanto eu jazia inconsciente. Em vez disso, era ele quem lutava para manter a compostura, e era eu quem o observava com aquela solicitude superficial que esposas desenvolvem. Eu... estou bem, ele conseguiu dizer, mas as palavras saíram arrastadas, ligeiramente distorcidas. Apenas... talvez algo que comi? Gabriel materializou-se ao meu lado, ainda mantendo seu papel de garçom atencioso, carregando uma bandeja com copos de água. Senhor, talvez um pouco de água ajude? Ele ofereceu, sua voz perfeitamente modulada em tom de serviçal prestativo, mas seus olhos, quando encontraram os meus, brilhavam com uma intensidade que combinava alerta e satisfação contida. Eduardo pegou um copo com mão trêmula, derramando um pouco de água na manga de seu terno italiano, que certamente custara milhares de reais. Esse pequeno deslize, Eduardo era habitualmente impecável em seus movimentos, atraiu mais atenção. Dom Javier franziu o senho, sua expressão transitando de confusão para preocupação. Eduardo, meu amigo, o investidor espanhol disse com aquele sotaque carregado que conferia peso a cada sílaba. Talvez você deva sentar-se. Você realmente não parece bem. Foi nesse momento que Mariana emitiu um som baixo, quase um gemido, e sua mão deslizou da coluna. Ela teria caído se não fosse pelo reflexo rápido de um dos diretores financeiros, um homem corpulento chamado Rodrigo Tavares, que a segurou pelo braço. «Mariana?» Ele chamou, sua voz penetrando o burburinho decrescente do salão. «Mariana, você está me ouvindo?»
A atenção de todos os 40 convidados agora estava firmemente focada no drama que se desenrolava. A música de fundo pareceu absurdamente inadequada. Uma peça de jazz suave continuava tocando, enquanto o diretor executivo e a diretora de marketing da empresa anfitriã visivelmente desmoronavam diante de investidores internacionais e da elite corporativa brasileira. Eduardo fez um esforço visível para recuperar o controle. Ele se endireitou, tentou sorrir, abriu a boca para oferecer alguma explicação tranquilizadora. Mas o que emergiu em vez de palavras articuladas foi um som confuso, uma tentativa de fala que se desintegrou em sílabas sem sentido. Seus olhos arregalaram-se. Com medo agora, medo genuíno enquanto percebia que algo estava profundamente errado, que seu próprio corpo estava se recusando a obedecer aos comandos de sua mente. Ele olhou para mim novamente, e desta vez havia uma acusação incipiente naquele olhar. Uma centelha de compreensão começando a formar-se através da névoa de confusão induzida pela droga. Seus lábios formaram o meu nome, Helena. Mas o som que emergiu foi distorcido, quase irreconhecível. Precisamos chamar uma ambulância, declarou Rodrigo com autoridade, ainda apoiando Mariana, que agora pendia contra ele com o peso morto de alguém perdendo consciência. Agora. O gerente do hotel, um homem elegante de cabelos grisalhos que até então mantivera-se discretamente na periferia do evento, aproximou-se rapidamente, já falando ao celular, coordenando resposta médica de emergência. Outros garçons colegas de Gabriel começaram a afastar convidados, criando espaço, enquanto alguém, uma das esposas dos executivos, uma mulher com treinamento de enfermagem, segundo se revelaria, ajoelhou-se ao lado de Mariana, verificando seu pulso, examinando suas pupilas. Eduardo ainda estava de pé, agarrando-se à mesa com ambas as mãos agora, sua respiração vindo em golfadas irregulares. Ele me olhava fixamente, e eu podia ver o processo de pensamento acontecendo atrás daqueles olhos que eu conhecera tão intimamente por tantos anos. Ele estava tentando entender, tentando reconstruir a sequência de eventos que o levara a esta humilhação pública. E lentamente, muito lentamente, pois a droga certamente interferia com processos cognitivos, a verdade começava a penetrar. Aproximei-me mais, inclinei-me como se para oferecer apoio, e sussurrei baixo o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir, minhas palavras cortando através da confusão que envolvia sua mente. A bebida, Eduardo. Você se lembra da bebida? Aquela que você preparou tão cuidadosamente para mim? Vi a compreensão florescer em seu rosto como uma mancha escura espalhando-se sobre tecido claro. Seus olhos arregalaram-se, não apenas com medo agora, mas com um horror genuíno, com a percepção devastadora de que ele havia sido superado, de que sua vítima havia se tornado seu algoz, de que toda a sua estratégia elaborada havia colapsado espetacularmente. Ele tentou falar, tentou protestar, ou explicar, ou talvez me implorar, mas seu corpo recusava-se a cooperar. Suas pernas cederam e ele desabou no chão diante de todos, diante de Dom Javier e dos investidores espanhóis cujo dinheiro ele cortejava, diante dos executivos da Quantum Solutions, cuja admiração ele cultivava, diante das esposas e acompanhantes que testemunhariam e certamente fofocaria sobre este momento pelos meses vindouros. "Eduardo!" gritei, minha voz perfeitamente calibrada com o pânico que uma esposa devota deveria demonstrar, e me ajoelhei ao seu lado, segurando sua mão. Aquela mesma mão que assinara documentos de transferências bancárias planejando me roubar. Aquela mesma mão que acariciara outra mulher enquanto permanecia casado comigo. "Alguém, por favor, ajudem-no!" Os paramédicos chegaram com eficiência impressionante. O Hotel Belvedere claramente mantinha protocolos de emergência excelentes. Eles invadiram o salão com suas maletas médicas e equipamentos, profissionais treinados assumindo o controle de uma situação que havia transcendido a capacidade dos leigos presentes de manejar. 2 deles atenderam imediatamente Mariana, que estava agora completamente inconsciente, enquanto outros 2 concentraram-se em Eduardo. "O que ele consumiu?" Um dos paramédicos perguntou, dirigindo a questão a mim com aquela autoridade calma que profissionais médicos desenvolvem. "Álcool? Drogas? Alguma medicação?" Eu não sei", respondi, minha voz tremendo apropriadamente. Ele estava bem há alguns minutos. Nós brindamos, ele bebeu champanhe, conversou com os convidados, e então deixei a frase incompleta, permitindo que lágrimas genuínas, embora não pelas razões que os observadores presumiriam, deslizassem por meu rosto. Os paramédicos trabalhavam rapidamente, verificando sinais vitais, fazendo perguntas que Eduardo não podia responder coerentemente, preparando-o para transporte. Gabriel permanecia próximo, ainda em seu papel de garçom, mas seus olhos não me deixavam.
monitorando minha condição emocional com aquela preocupação fraternal que nenhum disfarce profissional poderia completamente ocultar. Foi Dom Javier quem verbalizou o que muitos certamente pensavam. Ele aproximou-se de mim enquanto eu permanecia ajoelhada ao lado de Eduardo. Colocou uma mão pesada em meu ombro num gesto de solidariedade e disse, sua voz carregada de simpatia genuína: Senhora Helena, isso é terrível. Absolutamente terrível. O seu marido, ele parecia tão bem esta noite, tão em controle. A ironia dessa observação não me escapou. Eduardo de fato estivera em controle, ou acreditara estar, até que a realidade havia se afirmado de maneira tão devastadora. Obrigada, Dom Javier, murmurei, aceitando o lenço que ele me oferecia. Eu simplesmente não entendo o que aconteceu, mas eu entendia, completamente. E enquanto observava os paramédicos elevarem Eduardo para uma maca, seus olhos ainda me procurando através da névoa de confusão e sedação, enquanto via Mariana sendo similarmente transportada, inconsciente e vulnerável, percebi que tínhamos ultrapassado o ponto de não retorno. O que quer que houvesse existido entre Eduardo e eu, amor, companheirismo, mesmo o respeito mútuo mínimo que mantém casamentos moribundos funcionais, estava irreversivelmente destruído. Os convidados começaram a dispersar-se, o evento obviamente encerrado prematuramente. Conversas aconteciam em grupos pequenos, vozes baixas especulando sobre o que poderia ter causado um colapso simultâneo tão dramático. Ouvi fragmentos. Intoxicação alimentar, talvez. Algum tipo de reação alérgica. Será que foi o champanhe francês? O gerente do hotel movimentava-se ansiosamente, assegurando aos convidados que uma investigação completa seria conduzida, que a empresa de catering seria examinada, que todos os alimentos e bebidas seriam testados. Gabriel encontrou meu olhar através do salão que rapidamente se esvaziava, e naquele momento de contato visual silencioso, comunicamos volumes. Ele assentia quase imperceptivelmente. Estava tudo sob controle. O plano havia funcionado. E agora chegara o momento para a próxima fase. Rodrigo Tavares aproximou-se, sua expressão uma mistura de preocupação e confusão profissional. Como diretor financeiro, ele estava acostumado a gerenciar crises, mas esta claramente transcendia sua expertise habitual. Helena, ele disse, você vai acompanhar Eduardo ao hospital, é claro. Nós cuidaremos de tudo aqui. Não se preocupe com a empresa, com os investidores. Apenas cuide do seu marido. Obrigada, Rodrigo, respondi, minha voz pequena, mas firme. Eu preciso pegar minhas coisas, e então irei imediatamente. Na verdade, eu não tinha intenção alguma de acompanhar Eduardo ao hospital. Não ainda. Havia outras questões mais urgentes que demandavam minha atenção. Questões que determinariam não apenas o resultado desta noite, mas o curso de toda a minha vida subsequente. Enquanto o último dos paramédicos saía com as macas, enquanto os convidados remanescentes coletavam seus pertences e murmuravam condolências e votos de melhora, dirigi-me ao toalete feminino do hotel, um espaço luxuoso com espelhos iluminados e mármore italiano que contrastava starkly com a turbulência emocional que eu experienciava. Olhei para meu reflexo sob as luzes implacáveis, estudando a mulher que me encarava de volta. Meu cabelo permanecia impecavelmente preso, meu vestido azul marinho ainda elegante e apropriado, as pérolas de minha avó repousando contra minha clavícula como sempre. Externamente, eu parecia exatamente como deveria. Uma esposa devotada, traumatizada pela emergência médica súbita de seu marido. Mas internamente, algo fundamental havia mudado. A mulher que aceitara evasivas e justificativas, que escolhera acreditar em mentiras confortáveis, que priorizara a aparência de um casamento bem-sucedido sobre a realidade de uma parceria falida, essa mulher não existia mais. A porta do toalete abriu-se, e uma das esposas dos executivos entrou. Carla, mulher de um dos diretores de tecnologia, alguém que eu conhecia superficialmente de eventos anteriores. Ela me viu, e sua expressão imediatamente suavizou-se com simpatia. Helena, querida, eu sinto muito pelo que aconteceu. Deve ter sido tão assustador para você? Foi inesperado, respondi, escolhendo minhas palavras cuidadosamente, pois sabia que cada conversa nesta noite seria posteriormente dissecada e analisada no circuito de fofocas corporativas. Carla aproximou-se, baixando a voz numa falsa intimidade que mulheres às vezes adotam quando compartilham observações supostamente confidenciais. Sabe, eu notei que Mariana parecia muito próxima de Eduardo esta noite. E bem, tem havido comentários no escritório. Não que eu acredite em fofocas, é claro, mas... Interrompi-a gentilmente, mas firmemente. Carla, agradeço sua preocupação, mas este não é o momento para tais discussões.
Meu marido está a caminho do hospital e eu preciso estar lá. Ela recuou, visivelmente envergonhada, mas também percebi ligeiramente satisfeita por ter sido a primeira a plantar sementes de especulação que certamente floresceriam nos dias vindouros. Após ela sair, permaneci mais alguns momentos em frente ao espelho, não por vaidade, mas porque precisava de um momento de solidão para processar a magnitude do que havia transcorrido. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Ambulância partiu. Polícia começará a investigação sobre possível intoxicação. Precisamos falar. Vou encontrá-la no estacionamento. Saí do toalete e desci ao subsolo, onde o estacionamento do hotel se estendia em fileiras de veículos de luxo pertencentes aos convidados. Gabriel esperava próximo ao meu carro, tendo se livrado do uniforme de garçom e agora vestindo sua roupa casual habitual, jeans e uma camisa simples que o faziam parecer significativamente mais jovem e menos formal que os executivos que acabávamos de deixar para trás. Jesus, Helena, ele disse assim que me viu, puxando-me para um abraço apertado. Eu não sabia se você conseguiria manter a compostura. Você foi incrível. Permiti-me apoiar contra ele por um momento, absorvendo o conforto da presença de alguém que genuinamente se importava com meu bem-estar, sem agendas ocultas ou manipulações. Mas era apenas um momento. Havia muito ainda a ser feito. Gabriel, precisamos agir rapidamente, disse eu, afastando-me e recuperando aquela determinação que havia me sustentado através da noite. Eduardo planejava fazer as transferências bancárias esta noite, correto? Provavelmente depois que eu supostamente tivesse desmaiado? Correto. Baseado no que eu vi, ele tinha acesso às contas conjuntas configurado em seu laptop e telefone. Planejava transferir tudo para contas offshore nas primeiras horas da manhã, quando os sistemas bancários processam transações internacionais. Então ele tem os dispositivos com ele? Provavelmente. Quando desmaiou, o telefone caiu do bolso. Pode ter acidentalmente chutado para debaixo de uma mesa durante a confusão. Gabriel sorriu com aquela irreverência que sempre o caracterizara. E quanto ao laptop, está no casaco dele, que ficou pendurado na entrada do salão. Os paramédicos não levaram. Compreendi imediatamente. Você tem o casaco? No porta-malas do meu carro. Minha mente trabalhava rapidamente, calculando possibilidades e riscos. Gabriel, o que você fez foi tecnicamente roubo. O que ele planejava fazer era definitivamente roubo. Gabriel interrompeu. Roubo do dinheiro da nossa família, da sua herança, de tudo que você construiu. Helena, eu não tenho remorso. E você? Não tinha. Nenhum. Precisamos ir a algum lugar seguro. Não podemos fazer isso aqui. E eu certamente não posso voltar para casa. Gabriel já havia pensado nisso. Tenho um amigo, Carlos, que tem um apartamento na Vila Madalena. Ele está viajando este mês. Me deu as chaves para regar as plantas. Podemos ir para lá, usar o laptop de Eduardo, ver exatamente o que ele planejava. Concordamos rapidamente. Eu seguiria Gabriel em meu próprio carro. Manter as aparências era ainda importante. E abandonar meu veículo no hotel levantaria questões desnecessárias. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, as luzes da cidade borrando-se através do para-brisa, senti uma estranha mistura de adrenalina e exaustão. O apartamento de Carlos revelou-se ser um espaço modesto, mas confortável, em um edifício antigo, cheio de plantas que Gabriel havia de fato estado regando conscienciosamente. Livros alinhavam-se em estantes improvisadas. Posters de filmes clássicos adornavam as paredes, e havia aquela atmosfera boêmia que caracteriza muitos residentes da Vila Madalena. Gabriel depositou o casaco de Eduardo sobre a mesa da cozinha, como se fosse evidência em uma investigação criminal. O que, tecnicamente, era. Do bolso interno, extraiu o laptop, um modelo fino e caro que reconheci como a ferramenta de trabalho constante de Eduardo. Você sabe a senha? Gabriel perguntou. Sei. Eduardo, em sua arrogância, nunca imaginou que eu prestava atenção quando ele digitava. A senha era uma combinação de números que representavam a data de fundação da Quantum Solutions, não nosso aniversário de casamento, notei com ironia amarga, mas a data de nascimento de sua verdadeira paixão. O laptop ganhou vida, a tela iluminando-se com o desktop organizado de Eduardo, pastas etiquetadas meticulosamente, ícones alinhados com precisão obsessiva. Gabriel puxou uma cadeira próximo à minha enquanto eu navegava através dos arquivos. Não demorou muito para encontrar o que procurávamos. Uma pasta intitulada Projeto Renovação, um eufemismo tão transparente que quase provocou uma risada histérica. Dentro havia planilhas detalhadas, documentos escaneados e uma série de e-mails trocados com Mariana ao longo dos últimos 6 meses. Abri os e-mails primeiro e o que li confirmou tudo que Gabriel havia me contado.
mas com detalhes que faziam a traição ainda mais profunda. Não eram apenas planos para roubar meu dinheiro e fugir para a Espanha. Havia mensagens onde Eduardo descrevia-me com termos depreciativos, onde ele e Mariana riam de minha ingenuidade, onde discutiam como manipular-me para assinar documentos que facilitariam suas transferências. Havia também referências a preparativos meticulosos, apartamento alugado em Marbella, contas bancárias estabelecidas em Gibraltar, até mesmo currículos atualizados para quando estabelecessem-se na Europa. Eduardo havia planejado reinventar-se completamente, deixando para trás não apenas a esposa, mas sua identidade profissional anterior, começando novamente com o dinheiro da minha família como capital inicial. As planilhas detalhavam os valores exatos. Aproximadamente 8 milhões de reais em contas conjuntas e investimentos aos quais Eduardo tinha acesso através de procurações que eu, estupidamente, havia assinado anos atrás quando nosso casamento ainda parecia baseado em confiança mútua. Filho da puta, Gabriel murmurou, lendo por cima do meu ombro. Desculpe o linguajar, mas, Helena, ele planejava deixar você financeiramente destruída. Não apenas levar o dinheiro, mas também havia documentos aqui sobre como transferir dívidas da empresa para seu nome. Continuei lendo, cada nova revelação como um golpe. Havia e-mails onde Eduardo discutia com Mariana como eu teria dificuldade em provar qualquer irregularidade, como sua posição na empresa e conexões legais tornariam difícil para mim contestar suas ações, como eventualmente eu aceitaria e seguiria em frente com minha vida. Mas havia algo mais, algo que me fez pausar. Uma série de mensagens trocadas com alguém identificado apenas como JR, discutindo substâncias apropriadas e dosagens seguras. Eduardo não apenas planejara me drogar, ele havia consultado alguém, presumivelmente com conhecimento médico ou farmacêutico, para garantir que a substância seria efetiva, mas não letal. Essa consideração clínica de como me incapacitar temporariamente, como se eu fosse meramente um obstáculo logístico a ser contornado, provocou em mim uma raiva tão profunda que minhas mãos tremeram sobre o teclado. Gabriel, disse eu, minha voz surpreendentemente calma dado o turbilhão de emoções. Preciso fazer algumas ligações, primeiro para nosso advogado de família, depois para o banco, e então, fiz uma pausa, considerando as opções disponíveis. Então acho que precisamos considerar envolver as autoridades apropriadas. Meu irmão assentiu gravemente. Você quer proceder criminalmente contra ele? Era uma pergunta justa. Processar Eduardo criminalmente significaria expor publicamente toda a sórdida história, significaria arrastar nosso casamento falido e sua traição através de tribunais e manchetes de jornais. Significaria, provavelmente, o fim de qualquer possibilidade de resolução discreta. Mas enquanto olhava para aquela tela, para aquelas evidências meticulosas de uma traição que transcendia o mero adultério e adentrava território de fraude criminal, percebi que a descrição era precisamente o que Eduardo esperava, o que ele contava. Ele apostara que, mesmo se descoberto, eu escolheria proteger minha reputação e privacidade em vez de buscar justiça pública. Mas a mulher que fazia essas escolhas, aquela Helena que priorizava aparência sobre verdade, não existia mais. Sim, respondi finalmente. Quero que ele enfrente todas as consequências de suas ações. Todas elas. Parte 3. As horas que se seguiram àquela decisão desdobraram-se com uma clareza surreal, como se eu estivesse simultaneamente participando dos eventos e observando-os de uma distância emocional segura. Gabriel preparou café, forte e amargo, do tipo que sua geração consome em quantidades industriais, enquanto eu me sentava no sofá surrado de Carlos, o laptop de Eduardo repousando em meu colo como evidência incriminadora, e fazia a primeira de várias ligações que remodelariam completamente minha existência. Dr. Henrique Monteiro, nosso advogado de família, atendeu ao terceiro toque apesar de ser 1h15 da manhã. Ele era um homem de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos que havia representado minha família em questões legais por mais de 2 décadas. Sua voz, quando atendeu, carregava aquela irritação sonolenta de alguém arrancado de um sono profundo, mas transformou-se rapidamente em atenção alerta quando identifiquei-me e expliquei, em termos sucintos, que precisava de assistência jurídica urgente relacionada à fraude matrimonial e apropriação indébita. Helena, ele disse, e podia ouvi-lo movimentando-se, presumivelmente sentando-se na cama, talvez acendendo uma luz, preparando-se mentalmente para o tipo de conversa que advogados experientes reconhecem como potencialmente complexa e significativa. Explique-me exatamente o que aconteceu. Não omita detalhes. Relatei tudo.
A descoberta inicial das mensagens 6 meses atrás, o envolvimento de Gabriel, a vigilância das últimas 2 semanas, a festa daquela noite, a tentativa de Eduardo de me drogar, a reversão da situação e, finalmente, o conteúdo do laptop que agora possuíamos. Dr. Monteiro ouvia em silêncio, interrompendo ocasionalmente apenas para esclarecimentos específicos ou para solicitar que eu repetisse datas e valores exatos. Quando terminei, houve uma pausa longa o suficiente para que eu começasse a me perguntar se a ligação havia caído. Então ele falou, sua voz carregada com aquela gravidade que advogados reservam para situações verdadeiramente sérias. Helena, o que você está descrevendo constitui múltiplas violações criminais. Tentativa de envenenamento, apropriação indébita, fraude, possivelmente conspiração. As implicações são extraordinárias. Eu compreendo. Você também compreende que proceder com acusações criminais destruirá completamente qualquer possibilidade de resolução amigável? Eduardo enfrentará não apenas divórcio, mas prisão potencial. Sua carreira profissional estará terminada. E você, inevitavelmente, será submetida a escrutínio público intenso. A mídia adorará esta história. Eu compreendo, repeti, e a firmeza em minha voz surpreendeu-me. Doutor Monteiro, meu marido tentou me drogar para roubar 8 milhões de reais da minha família. Ele fez isso publicamente, na frente de 40 testemunhas, confiando que sua posição e minha suposta passividade o protegeriam das consequências. Ele planejou me deixar não apenas financeiramente devastada, mas potencialmente com dívidas corporativas transferidas para meu nome. Perdoe-me, mas não vejo espaço para resolução amigável nestas circunstâncias. Houve outra pausa, e então, doutor Monteiro disse, com algo que poderia ter sido aprovação em sua voz. Muito bem, então procederemos agressivamente. Primeiro, precisamos imediatamente congelar todas as contas conjuntas. Você mencionou que ele tem procurações. Precisaremos revogá-las antes que desperte do efeito da substância e tente executar as transferências de qualquer forma. Tenho contatos no departamento jurídico do Banco Central. Considerando a hora, levará algumas horas, mas posso ter ordens de bloqueio implementadas antes do amanhecer. Segundo, ele continuou, sua mente legal claramente já construindo estratégia. Precisamos documentar tudo no laptop dele antes de entregá-lo às autoridades. Screenshots, cópias de e-mails, tudo. E Helena, crucialmente, precisamos discutir como você obteve acesso a este laptop. Tecnicamente, Gabriel pode ter cometido furto ao pegá-lo. Gabriel, que ouvia nossa conversa através do viva voz, interveio. Dr. Monteiro, sou Gabriel, irmão de Helena. O casaco de Eduardo ficou no salão quando ele foi levado pelos paramédicos. Na confusão, acidentalmente foi misturado com outros pertences. Planejávamos devolvê-lo, é claro, mas notamos o laptop e, preocupados com a segurança de minha irmã dado o comportamento errático dele durante a noite, decidimos examinar se havia algo que explicasse seu colapso súbito. Foi então que descobrimos evidência de atividade criminosa planejada. Houve uma nota de aprovação no tom de Dr. Monteiro. Interessante narrativa. Defensável, considerando as circunstâncias. Ainda assim, precisamos ser meticulosos. Helena, você está no apartamento do Gabriel agora? Estou no apartamento de um amigo dele, Carlos Mendonça. Gabriel tem as chaves porque está cuidando das plantas enquanto Carlos viaja. Bom, permaneçam aí. Vou fazer as ligações necessárias para o bloqueio bancário. E então estarei aí em aproximadamente 1 hora. Precisamos fotografar tudo no laptop, criar documentação irrefutável, antes de envolvermos a polícia. E Helena? Sim? Você está fazendo a coisa certa. Sei que não parece assim neste momento, que tudo parece caótico e assustador. Mas homens como Eduardo operam com impunidade precisamente porque confiam que suas vítimas escolherão silêncio sobre justiça. Ao recusar-se a ser cúmplice de sua própria vitimização, você não está apenas se protegendo, mas potencialmente protegendo futuras vítimas de sua manipulação. Após encerrar a ligação com o Dr. Monteiro, permaneci sentada por um momento, absorvendo a magnitude do que havia colocado em movimento. Não havia retorno agora. Eu cruzara o Rubicão, por assim dizer, e o que quer que aguardasse do outro lado seria fundamentalmente diferente da vida que conhecera. Gabriel trouxe-me café, sentou-se ao meu lado, e por um longo momento permanecemos em silêncio companheiro. Finalmente ele falou, "Você tem certeza sobre isso, Helena? Uma vez que envolvermos autoridades, a polícia, os promotores, não há como desfazer." "Tenho certeza", respondi, e a convicção em minha voz era absoluta. "Gabriel, durante anos aceitei menos do que merecia. Aceitei um casamento onde amor havia sido substituído por conveniência, onde respeito mútuo havia deteriorado em indiferença disfarçada. Disse a mim mesma que isso era normal,
que era o que casamentos maduros pareciam. Mas isso... Gesticulei para o laptop, para a evidência digital de traição meticulosamente planejada. Isso transcende até mesmo minha capacidade de racionalização. Eduardo não me amava. Eu posso aceitar isso. Mas ele me considerava um obstáculo a ser removido. Um problema logístico a ser solucionado com drogas e apropriação indébita. E isso eu não posso, não vou, aceitar. Meu irmão apertou minha mão. Mamãe e papai vão precisar saber. Você quer que eu ligue para eles? A menção de nossos pais trouxe uma nova camada de complexidade emocional. Minha mãe, Beatriz, era uma mulher que valorizava aparências sociais acima de quase tudo. O escândalo de um divórcio público, ainda mais um envolvendo acusações criminais, seria devastador para ela. Meu pai, Antônio, era mais pragmático, mas ainda assim conservador em suas visões sobre matrimônio e família. Como receberiam a notícia de que sua filha estava não apenas se divorciando, mas processando criminalmente o genro que eles haviam, se não amado, ao menos aceito e incorporado na narrativa familiar? Ainda não, decidi. Deixe-me primeiro consolidar a situação com o Dr. Monteiro. Depois falarei com eles pessoalmente. Eles merecem ouvir isso de mim, não através de ligação telefônica de madrugada. Enquanto aguardávamos a chegada do advogado, dediquei-me à tarefa de documentar sistematicamente o conteúdo do laptop de Eduardo. Screenshots de e-mails, cópias de planilhas financeiras, documentos que revelavam a extensão completa de sua conspiração com Mariana. Havia também comunicações com o misterioso JR sobre a substância usada, mensagens que percebi com crescente horror datavam de 3 meses atrás. Eduardo não havia tomado esta decisão impulsivamente. Ele planejara me drogar por meses, aguardando o momento oportuno. Havia também, descobri, uma apólice de seguro de vida em meu nome, que Eduardo havia secretamente aumentado 6 meses atrás, elevando o valor para 15 milhões de reais com ele como beneficiário exclusivo. A implicação era clara e aterrorizante. Se seu plano inicial de simplesmente roubar meu dinheiro e fugir falhasse, ou se encontrasse resistência inesperada, havia um plano alternativo mais sinistro. Gabriel, chamei, minha voz saindo mais aguda do que pretendia. Olhe isto. Meu irmão examinou o documento da apólice, sua expressão endurecendo progressivamente à medida que compreendia as implicações. Ele estava... Jesus, Helena, ele estava considerando... Não podemos saber com certeza. Interrompi rapidamente, embora minha mente já estivesse extrapolando possibilidades aterrorizantes. Talvez fosse apenas planejamento financeiro legítimo. Talvez... Helena, para. Você sabe o que isso significa. Combinado com as mensagens sobre substâncias, com o plano de deixar o país imediatamente, com a transferência de dívidas corporativas para seu nome, Gabriel respirou profundamente, tentando controlar raiva visível. Se o plano desta noite tivesse falhado de alguma forma diferente, se você tivesse reagido mal à droga, se houvesse complicações médicas, ele teria 15 milhões de razões para não chamar ajuda rapidamente. A náusea que sentira intermitentemente durante a noite intensificou-se. Corri para o banheiro do apartamento, ajoelhei-me diante do vaso sanitário e perdi o pouco que havia consumido na festa. Gabriel apareceu momentos depois, segurando um copo de água e uma toalha úmida, oferecendo-os com aquela gentileza fraternal que transcende palavras. Desculpe, murmurei depois que o enjoo passou, sentando-me no piso frio de azulejos, aceitando a água. Eu apenas... A realidade de tudo está me atingindo. Você não precisa se desculpar. Você acabou de descobrir que seu marido é não apenas um ladrão e adúltero, mas potencialmente algo muito pior. Qualquer reação sua é justificada. Doutor. Monteiro chegou exatamente às 2h20 da manhã, pontual, conforme prometera. Ele trajava terno completo, apesar da hora. Sua pasta de couro envelhecida, mas bem mantida, carregada com documentos legais e um laptop próprio. Seu rosto austero carregava expressão de determinação profissional, que imediatamente me tranquilizou. Aqui estava alguém acostumado a navegar complexidades legais. Alguém que não seria intimidado pela posição corporativa de Eduardo ou pelas potenciais complicações do caso. Helena! Ele cumprimentou-me, apertando minha mão com firmeza apropriada, depois dirigindo-se a Gabriel com igual cordialidade. As rodas já estão em movimento. Contatei meus colegas no departamento jurídico bancário. Ordens de congelamento serão implementadas em todas as contas conjuntas às 6 da manhã, assim que os sistemas bancários abrirem para o dia. Eduardo acordará, se já não acordou, e descobrirá que não tem acesso a fundos. Ele estabeleceu-se na mesa da cozinha, abrindo seu laptop e preparando-se para trabalhar. Agora mostrem-me tudo o que encontraram. As próximas 2 horas passaram em revisão meticulosa de evidências.
Dr. Monteiro fotografava cada documento, cada e-mail, cada planilha, organizando tudo em pastas digitais meticulosamente categorizadas. Ele fazia perguntas sobre cronologia, sobre testemunhas presentes na festa, sobre a substância que Eduardo havia usado e como Gabriel havia efetuado a troca de bebidas. A questão da substância é particularmente importante, ele explicou enquanto examinava as mensagens entre Eduardo e JR. Se pudermos identificar esta pessoa e estabelecer que Eduardo obteve drogas com intenção de administrá-las sem consentimento, isso elevará as acusações significativamente. Não é apenas apropriação indébita, é tentativa de envenenamento, o que em jurisdição brasileira pode resultar em pena de reclusão de 3 a 15 anos. E Mariana? Perguntei. A amante dele. Ela estava claramente envolvida no planejamento. Mariana Cortez enfrentará acusações de conspiração e possível cumplicidade na apropriação indébita. Dependendo de quão profundamente estava envolvida nas transações financeiras planejadas, ela pode enfrentar acusações criminais substanciais também. Doutor. Monteiro pausou, olhando-me diretamente. Helena, você compreende que isso destruirá não apenas a vida de Eduardo, mas potencialmente a de Mariana também? Ela tem presumivelmente família, carreira. Tudo isso será devastado. Ela escolheu envolver-se em conspiração criminosa com um homem casado. Respondi, minha voz mais dura do que habitualmente a modulava. Ela riu quando Eduardo comentou sobre me drogar. Ela estava ciente e participante ativa. Não sinto remorso pelas consequências de suas próprias escolhas. Dr. Monteiro assentiu, aparentemente satisfeito com minha determinação. Bem, então procedemos. Às 6 da manhã, quando os bloqueios bancários estiverem ativos, iremos à delegacia e formalizaremos denúncia criminal. Precisaremos de Gabriel para testemunhar sobre o que ouviu, sobre a troca de bebidas. Precisaremos também localizar outras testemunhas, outros garçons que possam ter observado Eduardo e Mariana, convidados que notaram comportamento suspeito. Os investidores espanhóis, Gabriel sugeriu. Dom Javier e seu grupo. Eles viram tudo. Viram Eduardo e Mariana brindando. Viram o colapso, viram que Helena permaneceu perfeitamente lúcida enquanto eles desmoronavam. Suas testemunhas seriam particularmente poderosas porque são terceiros neutros sem interesse pessoal no resultado. Excelente ponto, concordou o Dr. Monteiro, anotando em seu caderno legal. Trabalharemos com a polícia para obter declarações formais de todos os presentes. À medida que a madrugada avançava em direção ao amanhecer, construímos sistematicamente um caso que era, Dr. Monteiro assegurou-me, extraordinariamente sólido. A combinação de evidência digital, testemunhas múltiplas, e o fato de que Eduardo e Mariana haviam efetivamente se autoincriminado ao consumirem a substância destinada a mim, criava uma narrativa legal quase irrefutável. Às 5h45 da manhã, com as primeiras luzes da aurora começando a clarear o céu sobre São Paulo, fiz outra ligação necessária, desta vez para minha melhor amiga, Patrícia, que era também, coincidentemente, jornalista investigativa trabalhando para um dos maiores veículos de imprensa do país. Patrícia atendeu sonolenta, mas rapidamente despertou quando identifiquei-me e expliquei, em termos gerais, que precisava de conselho relacionado a uma situação potencialmente sensível envolvendo meu casamento. Ela e eu havíamos sido amigas desde a universidade. Ela conhecia Eduardo quase tão bem quanto eu. Havia sido dama de honra em nosso casamento, e havia, ao longo dos anos, ocasionalmente expressado reservas discretas sobre aspectos de seu caráter que ela, profissionalmente treinada em detectar desonestidade, percebia. Helena, o que aconteceu? Ela perguntou, sua voz carregando aquela mistura de preocupação pessoal e curiosidade jornalística aguçada. Não posso entrar em detalhes completos ainda, mas brevemente. Eduardo tentou me drogar ontem à noite para roubar dinheiro da minha família e fugir para a Espanha com sua amante. O plano fracassou espetacularmente, e agora estou processando-o criminalmente. Houve silêncio absoluto na linha por aproximadamente 5 segundos. Então, você está brincando comigo? Não estou. Patrícia, estarei indo à delegacia em aproximadamente 1 hora para formalizar denúncia. A história inevitavelmente se tornará pública. Eduardo é diretor executivo de uma empresa de tecnologia financeira proeminente. Havia investidores internacionais presentes quando tudo colapsou. A evidência digital extensiva. Não estou pedindo que você cubra a história profissionalmente, mas preciso que você compreenda como minha amiga, que a mulher quieta e complacente que você conhecia, ela não existe mais. Graças a Deus. Patrícia respondeu com fervor surpreendente. Helena, posso ser brutalmente honesta? Tenho esperado anos para você finalmente perceber que Eduardo é um narcisista manipulador. Mas isso
Isso excede até minhas expectativas mais cínicas sobre ele. Você está segura? Você precisa de alguma coisa? Onde você está? Expliquei minha localização atual e a presença de Gabriel e Dr. Monteiro. Patrícia ouviu atentamente, sua mente jornalística claramente já processando ângulos e implicações. Vou encontrá-la na delegacia. Não como jornalista, mas como sua amiga. Você vai precisar de apoio quando isso se tornar público. E vai se tornar público, Helena. Extremamente público. Uma história como essa, executivo corporativo tenta drogar esposa para roubar milhões, será manchete nacional. Eu sei, e estou preparada. Não estava, não realmente. Mas pronunciar as palavras me fazia sentir mais corajosa do que me sentia genuinamente. Às 6h15 da manhã, recebemos confirmação de Dr. Monteiro de que os bloqueios bancários estavam implementados. Eduardo, onde quer que estivesse naquele momento, presumivelmente ainda no hospital, recuperando-se do efeito da substância que planejara usar contra mim, descobriria que não tinha acesso a nenhum dos fundos que planejara roubar. Meu telefone vibrou com mensagens acumuladas de números que reconheci como sendo de colegas de Eduardo, de outros executivos da Quantum Solutions, de conhecidos sociais, todos perguntando sobre o terrível incidente da noite anterior, oferecendo suporte, solicitando atualizações sobre a condição de Eduardo. Ignorei todas. Haveria tempo suficiente para explicações depois que as acusações criminais fossem formalizadas. Havia também 3 ligações perdidas de minha mãe, que certamente já havia ouvido sobre o colapso público através da rede de fofocas que conectava esposas de executivos com eficiência telegráfica. Aquela conversa, eu sabia, seria inevitável, mas desejava postergá-la até ter estrutura legal completa em vigor. Está na hora, Dr. Monteiro anunciou, fechando seu laptop e organizando documentos em sua pasta. A delegacia central abre às 7. Devemos chegar ligeiramente antes para evitar complicações. Compreendi o que ele deixava implícito. Eduardo, ao recuperar consciência e descobrir os bloqueios bancários, inevitavelmente tentaria controlar a narrativa, possível alegando que eu havia roubado seu laptop, que Gabriel havia conspirado contra ele, que toda a situação era um mal-entendido gigantesco. Chegar à delegacia primeiro, estabelecer nossa versão dos eventos como registro oficial inicial, era estrategicamente crucial. Reunimos nossos pertences. O laptop de Eduardo cuidadosamente embalado em sua bolsa original, pendrives contendo cópias de toda a evidência digital, documentos impressos que Dr. Monteiro preparara durante a madrugada e o casaco de Eduardo que Gabriel havia acidentalmente trazido do hotel. Parecíamos, pensei com ironia peculiar, um grupo preparando-se para uma excursão, ao invés de um trio dirigindo-se para iniciar processo criminal que destruiria múltiplas vidas. A viagem até a delegacia central passou em silêncio contemplativo. Segui o carro de Dr. Monteiro, com Gabriel como passageiro em meu veículo, através das ruas de São Paulo que começavam a acordar para mais um dia de rotina urbana. Pessoas dirigindo-se ao trabalho, vendedores ambulantes estabelecendo suas barracas, a cidade movimentando-se em seus ritmos habituais, completamente alheia ao pequeno drama humano que estávamos prestes a transformar em questão legal formal. Patrícia aguardava nos degraus da delegacia quando chegamos, vestindo jeans e suéter simples, cabelo ainda úmido de banho apressado, mas seus olhos, aqueles olhos de jornalista que haviam testemunhado e documentado incontáveis histórias humanas, brilhavam com determinação solidária. Ela me abraçou apertadamente. Não disse nada, porque não havia necessidade de palavras naquele momento. Entramos juntos na delegacia, e enquanto cruzávamos aquele limiar, percebi que estava cruzando também uma fronteira definitiva entre a vida que conhecera e um futuro completamente incerto. A Helena, que entrara naquela festa da empresa na noite anterior, a esposa complacente, a mulher que escolhia a aparência sobre a autenticidade, ficara para trás permanentemente. A mulher que agora enfrentaria Eduardo em tribunal era alguém diferente, alguém que finalmente, após tantos anos de autonegação, escolhera justiça sobre conveniência. E enquanto aproximávamos-nos do balcão de atendimento, onde um delegado assistente nos aguardava para registrar nossa denúncia, senti uma calma estranha estabelecer-se sobre mim. O caos da noite anterior, a adrenalina, o choque, tudo isso cristalizou-se em determinação fria e inabalável. Bom dia, doutor. Monteiro dirigiu-se ao delegado com autoridade profissional. Estamos aqui para registrar denúncia criminal envolvendo tentativa de envenenamento, apropriação indébita planejada e conspiração. Tenho evidência digital extensiva e testemunhas múltiplas. O delegado, um homem de meia idade com expressão de quem vira tudo em sua carreira,
Aceitou os documentos que Dr. Monteiro oferecia e começou a revisá-los. Seus olhos arregalaram-se progressivamente à medida que absorvia a magnitude do que estava descrito. Senhora, ele dirigiu-se finalmente a mim. A senhora está alegando que seu marido, Eduardo Mendes, diretor executivo da Quantum Solutions, tentou drogá-la ontem à noite durante evento corporativo? Não estou alegando, respondi, minha voz firme e clara. Estou afirmando, e tenho evidência para substanciar cada detalhe. E assim começou oficialmente o processo que transformaria completamente não apenas minha vida, mas enviaria ondas através dos círculos corporativos, financeiros e sociais de São Paulo inteira. A justiça, descobriria, move-se simultaneamente devagar e rápido. Devagar em seus processos burocráticos, mas rápido em suas consequências uma vez colocada em movimento. E Eduardo estava prestes a descobrir que subestimara profundamente a mulher que planejara descartar tão facilmente. Parte 4. O processo de formalização da denúncia criminal consumiu as primeiras horas daquela manhã com uma meticulosidade que, embora compreensível do ponto de vista legal, testava os limites de minha resistência emocional já fragilizada. O delegado titular, Dr. Campos, um homem de aproximadamente 50 anos com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e olhos que haviam testemunhado décadas de natureza humana em suas manifestações mais sórdidas, conduzia o processo com eficiência profissional temperada por uma humanidade surpreendente. Ele ouviu meu relato completo, interrompendo apenas ocasionalmente para esclarecimentos ou para solicitar detalhes específicos sobre cronologias e valores financeiros. Gabriel prestou seu próprio depoimento, descrevendo como havia ouvido as conversas entre Eduardo e Mariana, como havia se infiltrado na equipe de catering da festa e, crucialmente, como havia identificado e trocado as bebidas. Dr. Monteiro apresentou a evidência digital organizada durante a madrugada e assistimos enquanto peritos forenses copiavam meticulosamente o conteúdo do laptop de Eduardo para servidores seguros da delegacia. Senhora Vasconcelos? Doutor? Campos disse após revisar os e-mails entre Eduardo e o misterioso JR sobre substâncias. Vou solicitar imediatamente mandado de busca e apreensão para os dispositivos eletrônicos do seu marido e da senhora Mariana Cortes. Também vou coordenar com o hospital onde ambos foram tratados para obter amostras de sangue e exames toxicológicos completos. A identificação precisa da substância usada será crucial para determinar as acusações exatas. Ele fez uma pausa, seu olhar fixando-se em mim com intensidade avaliativa. Preciso que a senhora compreenda a magnitude do que está iniciando. Uma vez que estas acusações sejam formalizadas e se tornem públicas, o que acontecerá inevitavelmente, dado o perfil corporativo do acusado e as circunstâncias extraordinárias, sua vida será submetida a escrutínio intenso. Advogados de defesa questionarão seu caráter, sua credibilidade, potencialmente suas motivações. Será brutal, especialmente considerando que a mídia certamente cobrirá extensivamente. Eu compreendo, respondi, e dessa vez havia uma certeza inabalável em minha voz. Dr. Campos, se eu permanecer silenciosa, se escolher a rota privada e discreta que pessoas como Eduardo confiam que suas vítimas escolherão, não estarei apenas permitindo que ele escape das consequências de suas ações. Estarei sinalizando para outros homens em posições similares que podem tratar suas esposas como obstáculos a serem removidos através de meios criminosos, confiando que o medo de escândalo público manterá suas vítimas silenciosas. Não posso, não vou, ser cúmplice dessa dinâmica. Dr. Campos assentiu, e percebi algo próximo de respeito em sua expressão. Então procedemos com força total. Vou pessoalmente coordenar a investigação e garantir que seja conduzida com o rigor máximo que este caso merece. Eram aproximadamente 9 horas da manhã quando finalmente emergimos da delegacia, legalmente exaustos, mas com documentação formal completa. Patrícia, que aguardara pacientemente durante todo o processo, imediatamente identificou minha fadiga e sugeriu que fôssemos ao apartamento dela, que ficava relativamente próximo, para que eu pudesse descansar e processar os eventos antes de enfrentar o que inevitavelmente viria a seguir. O apartamento de Patrícia era um espaço compacto, mas acolhedor em Pinheiros, repleto de livros de jornalismo investigativo, fotografias de suas reportagens pelo Brasil e América Latina, e aquele tipo de desordem organizada que caracteriza pessoas cuja vida intelectual supera considerações estéticas domésticas. Ela preparou chá. Ela sempre preparava chá em momentos de crise, uma peculiaridade que eu achava simultaneamente reconfortante e ligeiramente cômica. E sentamos em seu sofá, enquanto Gabriel verificava seu telefone, monitorando o desenvolvimento de eventos. Começou, ele anunciou, sua voz tensa.
Rodrigo Tavares, o diretor financeiro, acabou de postar em redes sociais solicitando orações para Eduardo e Mariana, mencionando o incidente médico inexplicável da noite passada. Os comentários já estão especulando sobre intoxicação alimentar no hotel. Patrícia pegou seu próprio telefone, dedos voando sobre a tela com a velocidade de jornalista experiente navegando fontes digitais. O Hotel Belvedere emitiu declaração, negando qualquer problema com alimentos ou bebidas servidos, afirmando que todos os itens foram fornecidos por empresa de catering licenciada e que nenhum outro convidado reportou sintomas. Eles estão claramente tentando proteger sua reputação. E Eduardo? Perguntei, embora parte de mim temesse a resposta. Gabriel continuou rolando sua tela, sem declarações públicas dele ainda. Mas... Ele pausou, seu rosto tensionando. Há um post da Mariana, ou pelo menos de alguém com acesso à conta dela. Diz que ela e Eduardo estão recuperando-se bem de uma reação alérgica inesperada e agradecendo a todos pela preocupação. Reação alérgica, repeti, a audácia da mentira sendo quase impressionante. Eles já estão construindo narrativa alternativa. Obviamente, Eduardo recuperou consciência, percebeu a situação e está tentando controlar o dano. Ele não sabe ainda sobre a denúncia criminal. Dr. Monteiro observou. Ele havia nos acompanhado ao apartamento de Patrícia, declarando que precisava permanecer disponível para desenvolvimentos legais imediatos. Provavelmente descobrirá quando oficiais chegarem com mandados de busca. Isso deve acontecer. Ele verificou seu relógio, nas próximas 2 horas. Meu telefone, que eu mantivera silenciado durante todo o processo na delegacia, vibrava constantemente com mensagens acumuladas. Finalmente, reuni coragem para examiná-las. Dezenas de conhecidos sociais expressando preocupação, alguns colegas da universidade que haviam ouvido sobre o incidente através de redes sociais e, inevitavelmente, 7 ligações perdidas e 3 mensagens de texto de minha mãe, cada uma progressivamente mais insistente. Preciso ligar para minha mãe, murmurei, o prospecto enchendo-me com apreensão que rivalizava com qualquer coisa que experimentara nas últimas 12 horas. Patrícia apertou minha mão solidariamente. Quer privacidade? Não. Honestamente, acho que preciso de testemunhas para me manter sã durante essa conversa. Disquei o número, e minha mãe atendeu antes mesmo do primeiro toque completar-se. Helena, finalmente! Eu tenho ligado desde as 6 da manhã. Carla Mendes me ligou dizendo que houve algum tipo de colapso na festa, que Eduardo e aquela diretora de marketing foram hospitalizados, que havia rumores de drogas envolvidas. O que está acontecendo? Por que você não está no hospital com seu marido? Respirei profundamente. Mãe, preciso que você sente e ouça cuidadosamente o que vou dizer, sem me interromper, porque é complexo e difícil. Houve uma pausa, e então minha mãe, demonstrando controle admirável, disse simplesmente: estou ouvindo. Relatei tudo: a descoberta da traição, o planejamento de Gabriel, a festa, a tentativa de Eduardo de me drogar, a reversão espetacular e, finalmente, a denúncia criminal que havíamos formalizado aquela manhã. Quando terminei, o silêncio na linha estendeu-se por tanto tempo que comecei a me perguntar se a conexão havia caído. Então minha mãe falou, sua voz carregando uma qualidade que nunca ouvira antes. Não raiva exatamente, mas algo mais próximo de fúria gélida. Eduardo Mendes tentou drogar minha filha para roubar dinheiro da nossa família? Sim. E estava planejando fugir para a Espanha com sua amante? Sim. E você, apropriadamente, está processando-o criminalmente? Sim. Outro silêncio. E então... Bom, Helena, estou orgulhosa de você. Genuinamente orgulhosa. Tenho sido, eu sei, excessivamente focada em aparências sociais ao longo da minha vida. Valorizei a imagem de um casamento bem-sucedido sobre sua felicidade genuína. Mas isso transcende qualquer consideração social. Seu pai e eu viremos imediatamente. Onde você está? A reação de minha mãe, tão diferente do que eu antecipara, trouxe lágrimas que eu havia contido durante toda a noite. Patrícia ofereceu-me tecidos enquanto fornecia o endereço de seu apartamento à minha mãe, que desligou declarando que chegariam em 30 minutos. Gabriel abraçou-me. Viu? Mesmo mamãe, a rainha do decoro social, reconhece que você está fazendo a coisa certa. As próximas horas desdobraram-se com velocidade crescente, à medida que a história começava a vazar para círculos mais amplos. Patrícia, mantendo sua promessa de não cobrir a história profissionalmente, mas incapaz de suprimir completamente seus instintos jornalísticos, monitorava múltiplas fontes e me atualizava periodicamente sobre desenvolvimentos. A polícia chegou à residência de Eduardo. Ela relatou às 11h15.
Vizinhos postando fotos de viaturas e oficiais entrando com mandados. Ainda nada oficial, mas especulação online está intensificando-se. Às 11h40, meus pais chegaram. Minha mãe, habitualmente impecável mesmo em situações casuais, trajava roupa simples, mas elegante, seu rosto marcado por preocupação, mas também determinação. Meu pai, Antônio, homem tipicamente reservado com emoções, abraçou-me com intensidade que comunicava volumes. Minha menina, ele disse simplesmente, sua voz embargada. Ninguém trata minha filha assim e escapa impune. Revisamos novamente toda a situação com meus pais presentes. Dr. Monteiro fornecendo análise legal dos procedimentos esperados. Haveria, ele explicou, período de investigação durante o qual evidência seria coletada e analisada. Eduardo seria formalmente acusado, provavelmente dentro de 48 horas. Haveria audiência de fiança, onde tentariam argumentar que ele não representava risco de fuga. Argumento que Dr. Monteiro estava confiante de refutar dadas as circunstâncias. E quanto ao divórcio? Minha mãe perguntou pragmaticamente. Presumo que não há possibilidade de reconciliação? Nenhuma, respondi com firmeza absoluta. Mesmo se ele não tivesse tentado me drogar e roubar, mesmo se tivesse sido apenas adultério convencional, não haveria retorno. Mas considerando o que ele planejou fazer, mãe, ele aumentou minha apólice de seguro de vida para 15 milhões sem meu conhecimento. As implicações disso, minha mãe empalideceu. Ele estava considerando... Não sabemos com certeza. Dr. Monteiro interveio rapidamente. E devemos ser cuidadosos com especulações que não podemos provar. Mas certamente é preocupante. Foi às 12h23 da tarde, enquanto estávamos sentados no apartamento de Patrícia comendo sanduíches que Gabriel havia comprado de uma delicatessen próxima, que meu telefone vibrou com ligação de número desconhecido. Hesitei, então atendi com viva voz para que todos pudessem ouvir. Helena. Era a voz de Eduardo soando tensa e controlada de maneira forçada. Precisamos conversar. Imediatamente. Não temos nada para discutir, Eduardo. Qualquer comunicação deve ocorrer através de advogados. Helena, por favor, seja razoável. Houve um mal-entendido terrível. Eu sei que as coisas parecem comprometedoras, mas há explicações. O champanhe deve ter sido contaminado no hotel. Ambos, Mariana e eu, ficamos doentes. E agora há policiais em nossa casa com mandados absurdos baseados em alguma teoria conspiratória maluca que você aparentemente desenvolveu. Teoria conspiratória? Interrompi, minha voz elevando-se apesar de esforços para manter controle. Eduardo, eu tenho seu laptop. Li cada e-mail trocado com Mariana planejando fugir para a Espanha com meu dinheiro. Vi as comunicações com JR sobre substâncias apropriadas. Vi a apólice de seguro que você aumentou secretamente. E mais importante, testemunhei você murmurar para Mariana na festa que eu dormiria tranquila, enquanto vocês fugiam com o dinheiro. 40 pessoas estavam presentes. Não há mal-entendido. Há apenas você enfrentando consequências de suas ações criminosas. Houve silêncio prolongado na linha. Quando Eduardo falou novamente, sua voz havia mudado completamente, a fachada de razoabilidade evaporando-se para revelar raiva subjacente. Você roubou meu laptop. Isso é invasão de privacidade, possivelmente roubo. E seu irmão idiota drogar-me e Mariana... Gabriel não drogou ninguém, respondi friamente. Ele simplesmente trocou bebidas. A substância que você e Mariana consumiram era aquela que você preparou para mim. Vocês se auto-incriminaram da maneira mais espetacular possível. Helena, você não compreende o que está fazendo. As acusações que aparentemente registrou vão destruir não apenas minha carreira, mas a empresa. Quantum Solutions tem investidores, empregados, responsabilidades fiduciárias. Se eu for acusado criminalmente, tudo colapsa. Centenas de pessoas perdem empregos. Você está disposta a ter isso em sua consciência? O que acontecer com Quantum Solutions é consequência direta de suas escolhas, não das minhas. Você escolheu planejar fraude. Você escolheu tentar me drogar. Você escolheu trair não apenas seu casamento, mas a confiança de todos que dependem de você profissionalmente. Eu simplesmente escolhi não ser vítima silenciosa. Dr. Monteiro fez um gesto, indicando que deveria encerrar a ligação. Eduardo estava claramente tentando me manipular, possivelmente gravando a conversa para uso posterior, procurando algo que pudesse torcer para seu benefício. Eduardo, esta conversa está encerrada. Qualquer comunicação futura será através de representação legal. E uma última coisa. Você falhou. Você planejou me transformar em vítima impotente, mas subestimou completamente a mulher com quem se casou. Essa subestimação custará tudo o que você valoriza. Desliguei antes que ele pudesse responder, minhas mãos tremendo levemente com adrenalina. Meu pai, que observara silenciosamente, assentiu com aprovação. Bem dito.
A tarde transcorreu com desenvolvimentos adicionais que rapidamente transformaram a situação de assunto privado em escândalo público. Às 14 horas, a primeira história apareceu em site de notícias corporativas. Diretor executivo da Quantum Solutions sob investigação criminal por alegada fraude conjugal. O artigo era comedido, citando apenas fontes anônimas próximas à investigação, mas estabelecia fatos básicos: que Eduardo Mendes estava sendo investigado por acusações de apropriação indébita e envenenamento relacionados à sua esposa. Às 15 horas, veículos de notícias maiores pegaram a história. Às 16 horas, era manchete em portais principais. E às 17 horas, quando a Quantum Solutions foi forçada a emitir declaração oficial reconhecendo a investigação e anunciando que Eduardo estava sendo colocado em licença administrativa imediata, a história era fenômeno nacional. Patrícia, monitorando cobertura com olhos experientes de jornalista, observou: está explodindo porque tem todos os elementos que audiências adoram: executivo poderoso, traição, drogas, conspiração financeira e uma vítima que se recusou a permanecer vítima. Você vai se tornar uma espécie de símbolo, Helena. Para bem ou para mal. Ela estava correta. Nas horas seguintes, enquanto permanecíamos no apartamento, agora uma espécie de quartel-general improvisado, observamos enquanto redes sociais preenchiam-se com opiniões. Alguns expressavam admiração por minha coragem em processar criminalmente. Outros, previsivelmente, questionavam meus motivos, especulavam sobre culpa compartilhada, ou defendiam Eduardo presumindo inocência até prova contrária. Houve também, inevitavelmente, aqueles que focaram em Mariana. Como uma mulher jovem e ambiciosa envolvida com um executivo mais velho e casado, ela tornou-se alvo de misoginia particularmente virulenta. Patrícia, lendo alguns comentários especialmente virulentos, fez uma careta. Ela conspirou para cometer crime, mas o nível de ódio direcionado a ela versus a Eduardo é desproporcional. Como sempre, mulheres são julgadas mais duramente. Ela fez escolhas, respondi, embora reconhecesse a validade do ponto de Patrícia. Escolhas que exigiram agência e volição. Não vou vitimizá-la retroativamente, mas também não vou celebrar o sexismo dos ataques contra ela. Às 19 horas, Dr. Monteiro recebeu ligação do advogado que Eduardo havia retido, um dos mais proeminentes advogados criminalistas de São Paulo, conhecido por defender executivos corporativos acusados de crimes de colarinho branco. Ele solicitava reunião para discutir possível resolução que evitaria julgamento prolongado e escrutínio público adicional. Eles querem acordo, Dr. Monteiro explicou após encerrar a ligação. Provavelmente oferecerão desistir de qualquer reivindicação a bens conjugais em troca de você retirar acusações criminais. Absolutamente não, respondi imediatamente. Não estou interessada em barganhar justiça criminal por ganho financeiro. Eduardo enfrenta consequências completas ou não enfrenta nenhuma. Não há meio termo. Dr. Monteiro sorriu. Essa foi a resposta que eu esperava. Vou comunicar que não estamos interessados em negociações neste momento. À medida que a noite caía sobre São Paulo, transformando o céu em tons de laranja e púrpura visíveis através das janelas do apartamento de Patrícia, senti exaustão começando finalmente a me atingir. Haviam passado mais de 36 horas desde que acordara na manhã anterior, preparando-me para aquela que acreditara seria apenas mais uma festa corporativa tedious. O que transcorrera desde então parecia simultaneamente interminável e surreal. Gabriel, percebendo minha fadiga, sugeriu gentilmente que deveríamos considerar encontrar lugar para que eu descansasse apropriadamente. Patrícia imediatamente ofereceu seu apartamento, mas meu pai tinha outra sugestão. Helena, sua mãe e eu acreditamos que você deveria vir ficar conosco temporariamente. A casa tem segurança adequada, espaço suficiente e, francamente, após tudo o que aconteceu, preferiríamos tê-la onde possamos, estar presentes. A oferta tocou-me profundamente. Meus pais e eu havíamos mantido relacionamento afetuoso, mas ligeiramente distante desde meu casamento. A dinâmica natural de filhos adultos estabelecendo vidas independentes. Mas neste momento, a perspectiva de retornar ao espaço familiar da infância, de estar rodeada por pessoas que genuinamente se importavam com meu bem-estar sem agendas ocultas, era irresistivelmente atraente. Obrigada, murmurei, abraçando ambos. Eu adoraria. Antes de partir, Patrícia puxou-me de lado. Helena, você sabe que isso vai ficar mais intenso antes de melhorar, certo? Julgamento criminal, especialmente um com este perfil, pode levar meses, possivelmente anos. Haverá testemunho, contra-interrogatório, tentativas de desacreditar você. Está preparada para isso? Honestamente, não sei. Mas sei que a alternativa
Permitir que Eduardo escape sem consequências é inaceitável. Então vou perseverar. Não importa quanto tempo leve ou quão difícil se torne. Patrícia abraçou-me. Você tem uma força que sempre esteve lá, mas que você mantinha cuidadosamente escondida. Agora que emergiu, é formidável. Eduardo nunca teve chance. A residência de meus pais em Alto de Pinheiros era espaçosa e tranquila, um contraste bem-vindo ao caos dos últimos 2 dias. Minha antiga habitação, preservada praticamente intacta desde minha adolescência, com pôsteres de bandas que eu ouvia aos 16 anos ainda nas paredes, proporcionou refúgio estranho, mas confortante. Deitei na cama estreita onde dormira durante meus anos de formação, olhando para o teto familiar, e permiti-me finalmente processar completamente a magnitude do que havia transcorrido. Meu casamento estava terminado. Meu marido enfrentaria potencialmente prisão. Minha vida, tão cuidadosamente construída e mantida, estava irreversivelmente alterada. Mas enquanto jazia ali na escuridão, não senti o desespero ou lamento que poderia ter esperado. Em vez disso, havia uma clareza peculiar, uma sensação de autenticidade que não experienciara em anos. Eu havia passado tanto tempo performando o papel de esposa corporativa apropriada, moldando-me para atender expectativas externas, que havia perdido contato com a pessoa que realmente era. Essa pessoa, descobri agora, era significativamente mais forte do que qualquer um, incluindo eu mesma, reconhecera. Os dias seguintes estabeleceram um ritmo peculiar. Reuniões com o Dr. Monteiro para revisar evidências e preparar para procedimentos legais. Sessões com terapeuta que Patrícia recomendou, especializada em trauma de traição conjugal. Conversas longas com Gabriel, que permanecia constantemente disponível, seu apoio fraternal inabalável. E, inevitavelmente, navegação do escrutínio público à medida que a história continuava dominando ciclos de notícias. Eduardo foi formalmente acusado 3 dias após aquela noite fatídica. As acusações incluíam tentativa de envenenamento, apropriação indébita, fraude e conspiração. Mariana enfrentou acusações similares, embora ligeiramente menos severas dado seu papel secundário no planejamento. Ambos pleitearam inocência na arraignment inicial. A audiência de fiança foi particularmente reveladora. Advogados de Eduardo argumentaram eloquentemente que ele era pilar da comunidade empresarial, sem histórico criminal anterior, com laços profundos a São Paulo que tornavam risco de fuga improvável. Dr. Monteiro, em resposta devastadora, apresentou evidência das passagens aéreas já compradas para a Espanha, das contas offshore estabelecidas, do apartamento alugado em Marbella. O juiz, uma mulher de 60 anos conhecida por sentenças rigorosas em crimes financeiros, negou fiança, citando risco de fuga extraordinariamente alto, dadas circunstâncias documentadas. Ver Eduardo sendo levado algemado do tribunal foi momento surreal. Este homem com quem compartilhara cama, refeições, anos de vida, reduzido a acusado criminal, despojado da autoridade e prestígio que valorizara tão intensamente. Parte de mim sentiu traços de piedade. Outra parte, menor mas mais honesta, sentiu satisfação pela justiça se manifestando. Os meses seguintes passaram em sucessão de audiências pré-julgamento, moções e manobras legais. A evidência digital que coletáramos provou ser irrefutável. Especialistas forenses confirmaram a autenticidade de todos os e-mails e documentos. Amostras toxicológicas do hospital identificaram a substância usada como midazolam, combinado com GHB, uma mistura particularmente insidiosa que produziria sedação profunda e possível amnésia. A identidade de JR foi estabelecida como sendo Júlio Ramos, farmacêutico que Eduardo conhecera através de conexões corporativas, que subsequentemente também enfrentou acusações por fornecer substâncias controladas ilegalmente. Mariana, confrontada com evidência esmagadora e aconselhada por advogados pragmáticos, eventualmente aceitou acordo: testemunhar completamente e honestamente contra Eduardo em troca de sentença reduzida. Seu testemunho, quando veio, foi devastador para a defesa de Eduardo. Ela descreveu em detalhes como ele iniciara o relacionamento, como gradualmente envolveu-a no planejamento, como pintou-me como obstáculo manipulador que o mantinha infeliz e controlava-o financeiramente. Mentiras calculadas para recrutar colaboradora disposta. O julgamento em si, quando finalmente começou 8 meses após aquela noite fatídica, durou 3 semanas. Testemunhei, mantendo compostura enquanto advogados de defesa tentavam retratar-me como esposa vingativa, exagerando mal-entendidos matrimoniais. Gabriel testemunhou, sua credibilidade inabalável, quando descreveu exatamente o que ouvira e vira.
Dom Javier e outros investidores espanhóis testemunharam, suas palavras carregando peso particular como observadores neutros. E então houve a evidência digital, e-mails, planilhas, mensagens, projetada em telas grandes para a júri examinar. Cada documento um tijolo na parede de culpabilidade que se construía inexoravelmente. A defesa de Eduardo essencialmente argumentou que planejamento financeiro era mera contingência para divórcio potencial, que comunicações com Mariana eram exageradas para impressioná-la romanticamente, que a substância em questão era destinada a ajudá-lo próprio com insônia. Nenhum argumento resistiu a escrutínio lógico básico. O júri deliberou por menos de 4 horas antes de retornar com veredictos, culpado em todas as acusações. A sentença, entregue 2 semanas depois, foi severa. 12 anos de reclusão para apropriação indébita e fraude, mais 6 anos consecutivos por tentativa de envenenamento. 18 anos totais. Eduardo, ouvindo o veredito, permaneceu externamente composto, mas vi suas mãos tremendo enquanto agarrava a mesa da defesa. Mariana recebeu sentença de 4 anos devido a seu acordo de cooperação e papel secundário comprovado. Assisti à sentença do fundo do tribunal, rodeada por minha família e Patrícia. Quando o juiz bateu o martelo, finalizando procedimentos, senti não triunfo exatamente, mas resolução. Justiça havia sido servida. Não perfeitamente. Justiça raramente é, mas adequadamente. O divórcio foi finalizado 2 meses depois. Processo relativamente simples dadas as circunstâncias. Mantive todos os bens conjugais. Eduardo, de prisão, não estava exatamente em posição de contestar. Quantum Solutions sobreviveu ao escândalo, eventualmente contratando nova liderança executiva e reconstruindo reputação através de transparência renovada e governança corporativa reformada. Quanto a mim, nos meses e anos seguintes àquela noite transformadora, reconstruí vida em termos completamente novos. Voltei à universidade completando o mestrado em Direito que havia abandonado quando casei. Eventualmente, estabeleci organização sem fins lucrativos, focada em oferecer suporte legal e psicológico para mulheres navegando divórcios em circunstâncias de abuso financeiro ou emocional. Gabriel tornou-se não apenas meu irmão, mas meu mais próximo confidente, nosso vínculo fortalecido através do que enfrentáramos juntos. Meus pais, particularmente minha mãe, demonstraram capacidade surpreendente de crescimento, redefinindo prioridades longe de aparências sociais em direção a conexões familiares autênticas. E Eduardo? Ele permanece incarcerated, cumprindo sentença em instalação de segurança média fora de São Paulo. Não mantive contato, não por crueldade, mas porque aquele capítulo da minha vida está completo e definitivamente encerrado. Às vezes, em momentos de reflexão tranquila, revisito aquela noite. A festa, o brinde, o momento quando ergui minha taça sabendo que justiça estava prestes a se manifestar. E reconheço que, paradoxalmente, o pior momento de minha vida catalisou minha transformação em pessoa que sempre deveria ter sido. Autêntica, resiliente, recusando-se a aceitar menos do que merecia. Eduardo tentou me transformar em vítima. Em vez disso, inadvertidamente, transformou-me em sobrevivente. E, eventualmente, em defensora de outros que enfrentavam circunstâncias similares. A ironia, suponho, é que ele finalmente me deu algo valioso. Não o amor que fingia, não a parceria que nunca forneceu, mas a necessidade absoluta de me redescobrir independentemente dele. E essa, percebi finalmente, era uma dádiva pela qual, perversamente, poderia quase agradecer-lhe. Quase. Porque justiça, aprendi, não é sobre gratidão ou reconciliação. É sobre estabelecer que ações possuem consequências, que vítimas podem recusar-se a permanecer vitimizadas e que, às vezes, apenas às vezes, as pessoas que pensam ter todo o poder descobrem que subestimaram completamente aqueles que acreditavam controlar. E nessa descoberta, nessa reversão de expectativas, reside uma forma de justiça mais profunda e duradoura do que qualquer sentença judicial poderia fornecer. À meia-noite daquela noite fatídica, quando o efeito da droga começou a manifestar-se em Eduardo e Mariana, eles pensaram que estavam testemunhando o meu colapso. Na verdade, estavam testemunhando o deles. E o nascimento de uma Helena que eles nunca conheceram e nunca poderiam ter controlado.